Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje você vai aprender a utilizar o visual Synoptic para criar mapas customizados com áreas e exibi-los no Power BI. É isso mesmo, se você tiver uma planta customizada de um supermercado ou então de uma produção, de um chão de fábrica, você consegue fazer os processos dentro desse visual personalizado, mapeando cada uma dessas áreas e exibindo em gráficos dentro desse mapa lá no Power BI. Por exemplo, gôndolas de supermercado, mostrar qual é o fluxo, a rotatividade desses produtos, ou então o seu estoque, ou então na agricultura, separar os mapas de plantio. Nessa aula nós vamos explorar um desses exemplos juntos, então faça download do arquivo aqui na descrição do vídeo e vamos logo aprender. Para desenvolvermos esse exemplo, utilizaremos esse arquivo do Power BI e uma imagem do Windows chamada plantaadventure.png. Ela tem essa extensão, mas você também poderia utilizar um .jpeg. Eu vou clicar duas vezes e o nosso objetivo é fazer o seguinte. Eu quero trazer essa imagem para dentro do Power BI, mas não apenas como imagem. Eu quero que ela fique interativa. Então, quando eu clico nesse galpão, todos os outros gráficos serão filtrados de acordo com o que eu mapear aqui nesse retângulo. E eu quero que isso aconteça com todos os outros retângulos dessa imagem, que representam galpões da gestão de estoque dessa empresa que se chama AdventureWorks, onde eu já tenho todas as tabelas aqui na direita importadas e também todos os relacionamentos criados e algumas medidas prontas também. Então aqui eu tenho na visualização uma medida de quantidade de estoque, outro que calcula os pedais para vir para cá, nesse visual, guidões e rodas. E agora eu preciso construir essa gestão do estoque bem visual. A primeira coisa que nós vamos fazer é importar o visual personalizado Synoptic, que é esse daqui que já está no meu Power BI. Com certeza, se você abrir o seu Power BI em um arquivo novo, ele não estará presente, porque você precisa importá-lo por meio do Marketplace. Então você clica nesses três pontinhos e depois importar do Marketplace. É importante que você já esteja logado no Power BI, assim como eu estou, com meu nome aqui em cima. Na pesquisa, nós vamos procurar por Synoptic. E é exatamente assim como eu escrevi, SY e com C no final. Esse visual foi desenvolvido pela OKVis, que produz outros visuais também. Então eu vou adicioná-lo. Está dizendo que o meu visual já existe, porque realmente existe, mas o seu vai simplesmente adicionar no Power BI. Então, com ele pronto, eu vou clicar e apenas uma visualização padrão aparece aqui, sem nenhuma possibilidade de importação de imagens e configurações. Posso tentar ir no rolinho de tinta para importar alguma imagem aqui dentro e eu não tenho essas opções. Para ela aparecer, aqui nos campos, você precisa aplicar as medidas e colunas que serão analisadas. Então, quando eu venho, por exemplo, aqui em estoque, e pego o container, que é como se fosse a identificação de cada um daqueles retângulos na imagem, e coloco em categoria, o visual começa a mudar um pouco, mas só vai aparecer a opção de inserir uma imagem quando eu coloco a medida de quantidade de estoque, aqui em Measure. E como esse visual foi desenvolvido por uma empresa terceira, ou seja, não é da Microsoft, seus campos não estão traduzidos, então nós temos subcategory, category, measure, tudo em inglês. Nós vamos passar por alguns desses campos aqui nessa aula. E quando eu coloco a Measure, aqui já aparece um Local Maps e Gallery. Então quer dizer que eu posso fazer importações. Quando eu clico em Local Maps, eu posso escolher uma imagem do meu computador. Mas antes eu preciso mapeá-la, porque por enquanto, esse mapa daqui é apenas um mapa. E eu preciso necessariamente importar como SVG, que é como se fosse um arquivo de imagem, mas mapeado. E para isso eu vou utilizar o próprio site da Synoptic, que é o synoptic.design, e fazer a importação da imagem aqui. Então, note que eu estou no editor e vou abrir a pasta onde eu tenho essa imagem no computador, que é essa daqui, e arrastar para o editor. E agora nós precisamos mapeá-la. Aqui embaixo temos 4 ferramentas. A primeira delas é um mapeamento manual, a segunda é uma varinha mágica que mapeia automaticamente, então eu posso clicar aqui e ele mapeou. Mas, às vezes, essa varinha mágica não funciona muito bem. Por exemplo, se eu clico aqui do lado, verifica que nós temos vários pontinhos aqui. Então, ele está pegando cada pontinho e detalhe dessa imagem. Tem alguma coisa aqui atrapalhando esse mapeamento vertical e reto como um retângulo. Então, como a varinha mágica não funcionou para o 2 e também não vai funcionar para alguns, por exemplo, aqui no 3, eu vou simplesmente vir aqui na lata de lixo e deletar essa área. Então, deletei a 3, vou deletar a 2 também. E vou fazer manualmente por meio dessa primeira opção. Você pode também dar zoom para ficar melhor e usar a mãozinha
para visualizar a parte da imagem que você precisa. Vou clicar agora nessa primeira ferramenta e desenhar uma por uma. Eu vou acelerar o vídeo para não demorar tanto. Quando você finalizar todo o mapeamento das áreas, elas terão números, então eu fui de 1 até o 18. E esses números precisam ser substituídos de acordo com o que você tem dentro da coluna, que vai identificar o que esses números correspondem, ou o que essas áreas significam. Eu vou voltar lá no Power BI para verificarmos como que elas são classificadas dentro desse projeto. Então, basicamente, o que eu quero fazer é trazer qual é a quantidade de produtos armazenados dentro de containers. Então, eu tenho que colocar exatamente o que eu tenho dentro dessa coluna. Eu vou abrir os dados, posteriormente o estoque, e dentro da coluna de container, nós temos esses valores de A até Y, pulando algumas letras do alfabeto, então não tem todas. Eu vou colocar exatamente essas letras nos lugares dos nomes lá. E você deve fazer a mesma coisa com o seu modelo. Se aqui tivesse um texto, por exemplo, categoria bicicleta, eu precisaria escrever bicicleta lá. Mas como é só letra, vai ficar um pouquinho mais fácil. Então eu vou voltar no navegador, vou selecionar a primeira área, que é a número 1, e vou colocar os nomes que eu tenho naquela coluna. Então vai ser A, B, Tendo finalizado todo o mapeamento, agora eu vou exportar para o Power BI tudo o que fizemos. Ao clicar nesse botão, essa imagem vai aparecer, dizendo que fizemos um trabalho fantástico fazendo o mapeamento. Então eu consigo ver aqui o que está mapeado de preto. E me orienta a clicar com o botão direito em cima dessa imagem e escolher Save Image As, que em português seria salvar imagem como. Então eu vou escolher aqui uma pasta. Ela vai se chamar Download, vou mudar para planta. E note que a extensão é SVG, que é uma abreviação de Scalable Vector Graphics, que utiliza a linguagem XML para descrever imagens de forma vetorial. Então eu vou salvar, depois apertar Alt Tab para voltar para o Power BI. E aqui na imagem, com o visual do Synoptic já inserido, com os campos que eu quero analisar, vou vir em Local Maps, procurar pela pasta onde eu salvei a imagem, selecionar o arquivo .svg e abrir. Temos a imagem pronta aqui, eu posso expandi-la um pouco para visualizar melhor, e alguns dos quadrados estão pretos porque não tem nenhum estoque neles, mas a gente pode configurar conforme desejado. Então, selecionando no visual, no rolinho de tinta, aqui em General, eu posso desmarcar a primeira opção de áreas sem correspondência, e aí nós temos esses galpões em branco. É possível dar zoom com a rodinha do mouse, consigo ver que eu fiz mal feito essa parte daqui, ó, a gente pode voltar lá e consertar, mas não precisa porque é apenas um exemplo. Mas se você for fazer para um projeto oficial, faça direitinho, selecionando exatamente em cima das linhas. E agora vamos começar a configurá-lo de uma forma melhor e dar mais usabilidade. Aqui no rolo de tinta, para formatar um pouco melhor, eu quero exibir o Data Label, que é o mesmo que rótulo de dados. Então, quando eu habilitei aqui, as letras apareceram. Vou aumentar um pouco o tamanho. Elas estão muito acima dos galpões. Eu quero deixar apenas no centro. Então aqui no Position, vou escolher Middle. E no Display, eu não quero apenas o nome da coluna, e sim o nome da área, que é o mesmo que o valor da coluna, e o seu valor. E agora a usabilidade desse visual está bem melhor, porque eu consigo ver exatamente quanto de estoque está armazenado em cada um desses galpões. Mas dá para melhorar ainda mais. Vamos finalizar essa parte de formatação, e agora eu quero retirar esse cabeçalho aqui de cima, de quantidade de estoque. Então, aqui embaixo, retirei. E no título. O próximo passo será criar outros visuais para deixá-lo interativo e detalhar cada um desses armazenamentos. Vou criar um visual de colunas clusterizadas, aqui em cima. Vou trazer o nome da subcategoria no eixo e a quantidade de estoque em valor. Os nomes estão em inglês, porque essa base de dados é de uma empresa criada pela Microsoft. E quando eu clico em Views, rapidamente conseguimos ver que esse componente está armazenado no container T, V, B e A. Mas eu quero saber mais, eu não quero apenas o componente, quero saber também o produto. Então vou criar aqui uma tabela simples com o nome do produto, o ID dele, a quantidade em estoque e em qual container do estoque ele está. E agora, se eu seleciono o container C, consigo ver que nós temos forks, chains
e mais esse daqui e todos esses produtos. Então aqui em cima nós temos a subcategoria e aqui embaixo os produtos detalhados, com os seus modelos e a quantidade. E aqui do lado, qual é o container que está, para podermos verificar se essa imagem daqui está mostrando corretamente o container quando clicamos em cima dele. Então a parte mais básica está pronta, que foi exibir visualmente cada um desses estoques. E a gente também pode fazer uma formatação condicional aqui para exibir cores diferentes de acordo com a quantidade de produtos armazenados. Para isso eu vou selecionar o visual e aqui nos campos, em Target, nós vamos arrastar a quantidade de estoque para cá. Quando fizermos isso, aqui no rolinho de tinta em formatação, nós podemos definir alguns estados de acordo com o valor absoluto que nós temos dentro desses containers. Você também poderia modificar para uma comparação percentual ou por algum peso que modifique esse valor, mas eu quero absoluto. A comparação pode ser também maior ou igual, maior, menor, e aqui embaixo nós podemos definir cores. Então o estado A será vermelho se tiver mais do que 5.000 produtos armazenados. O estado B será laranja se tiver 4.000 produtos armazenados. O estado C será rosa se tiver 3.000 produtos. O rosa não ficou muito bom, deixa eu mudar para roxo, ficou melhor. E o estado D será azul para 2.000 produtos. Eu estou escolhendo essas cores para indicar quais são os galpões que estão muito cheios ou muito vazios de produtos. Vamos utilizar o visual para verificar se está melhor para visualizá-lo. E eu vou selecionar os guidões, que é representado pela subcategoria Handlebars, e rapidamente consigo visualizar que os seus itens estão nesses 3 galpões. E se eu faço o inverso, ao invés de clicar na coluna, cliquei em um dos galpões, aqui no E, consigo rapidamente verificar que todas essas subcategorias de produtos estão armazenadas aqui, que correspondem a esses itens dessa listagem. E é assim que nós utilizamos o visual Synoptic desenvolvido pela OKVis. Espero que você tenha gostado dessa aula, que seja muito útil para você. Você pode explorar outros tipos de aplicação do Synoptic também. Então aqui no site, ao invés de usar o editor, você pode vir em galeria e eles já têm algumas prontas que você pode utilizar, como por exemplo a tabela periódica, com todos os elementos, partes do corpo, um avião, um mapa de uma loja e suas gôndolas, outras partes do corpo e também mapas. Mas por enquanto ainda não tem do Brasil aqui. Mas você viu que é muito fácil mapear manualmente cada uma dessas regiões, caso você queira. Ou então utilizar diretamente uma imagem mapeada no SVG em algum programa que você já utiliza para fazer isso. Então esse foi o conhecimento que eu quis te passar hoje. Se você ainda não sabia sobre esse visual, utilize-o para mostrar visualmente e de uma forma altamente personalizada para a planta ou imagem que você precisa exibir. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço e tchau, tchau!